Olá, amigos, patriotas, irmãos deste país. Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos esse episódio. A bandidagem gosta da esquerda. Demorei um pouco, estava bastante ocupado, mas graças a Deus estamos de volta. Hoje, no momento dessa gravação, dia 21 de setembro de 2022. Pois é, meus amigos, como nós vimos, a bandidagem gosta da esquerda. E a bandidagem tem as suas razões, tem os seus motivos. E a esquerda também tem os seus motivos de gostar da bandidagem. Porque, como eu falei no início, a esquerda, que dizem que hoje é o progressismo, que diziam que era o socialismo, e que na verdade é o comunismo, sempre disfarçado. O comunismo é o maior camaleão político-social de todos os tempos. Ele sempre se adapta a várias cores e formas para poder se dar bem em todas as situações. Mas no fundo, ele sempre será camaleão, uma desgraça. Então, como nós vimos, a esquerda sempre tomou medidas para facilitar o lado da bandidagem, para facilitar para eles. Por quê? Porque comunismo e crime organizado andam lado a lado, um apoiando o outro. Eu, como já disse, selecionei vários arquivos. Eu tenho um grupinho de arquivos, uma coletânea de arquivos, de vídeos, de prints, que eu capturei na web para compartilhar com os amigos. Como eu já disse antes, esse trabalho que eu vou apresentar, esses vídeos, não são meus, tá? São de outros compatriotas que tiveram todo o trabalho e a diligência de fazê-los. Eu estou apenas compartilhando com os amigos. E mais uma vez eu falo, se algum dos patriotas não gostar porque eu usei o vídeo deles para apresentar nesse trabalho, usando nessa coletânea, é só colocar nas observações, fazer um contato, que eu retirarei humildemente o vídeo desse patriota, desse trabalho de hoje. Tá certo? E eu quero continuar dizendo o seguinte: a esquerda, no seu trabalho empenhado de ajudar a bandidagem, usa os seus agentes que ela colocou nas diversas camadas dos poderes da República. Então nós estamos vendo juízes, promotores, delegados, tomando decisões que só fortalecem a esquerda. E esse primeiro vídeo que eu vou mostrar, para vocês, traz uma decisão da nossa Suprema Corte. A nossa Suprema Corte, no período da pandemia, por meio do ministro Edson Fachin, proibiu a polícia de entrar nas bocas de fumo para prender bandidos. Só que essa decisão depois foi prorrogada. Mesmo quando a pandemia acabou, essa decisão foi prorrogada. Hoje, para a polícia entrar na boca de fumo, ela tem que informar ao Ministério Público, informar ao tal tribunal, à justiça, a juiz, a fulano, a ciclano e a beltrano, quando ela deseja prender alguém lá no morro. Só que quando ela faz isso, todo mundo já está sabendo. Olha só, tal dia e tal hora, a polícia vai entrar em tal boca de fumo. Aí os urubus já estão sabendo, os pombos já estão sabendo, os pardais já estão sabendo, Tá todo mundo sabendo. Quando a polícia chega lá, o tal bandido que ela estava procurando já fugiu, já se escondeu, não encontra mais droga e a coisa fica muito difícil. Então, olha só, esse vídeo que eu vou apresentar da Carla Zambelli mostra a nossa indignação com relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal em proibir as polícias de entrarem nas bocas de fumo no período da pandemia
mas que aproveitaram a oportunidade como desculpa e estenderam a longo prazo. Agora, as bocas de fumo se tornaram área de proteção da bandidagem. Essa aqui é a verdade. E é isso que a gente vai ver nos vídeos daqui para frente. Ouçamos esse vídeo da Carla Zambelli. Vocês sabem como é que decisões equivocadas do Supremo Tribunal Federal impactam diretamente na sua vida? Assista esse vídeo e descubra apenas uma delas. Por descobrir se em algum país do mundo existe uma decisão do tribunal mais alto, né, proibindo a polícia de combater o crime. A ação de descumprimento de preceito fundamental 635 foi uma decisão do ministro Fachin, proibindo os policiais militares do Rio de Janeiro de realizarem operações contra o tráfico de drogas em áreas já dominadas pelo crime. A DPF 635 é, por si só, uma verdadeira aberração. Proibindo a polícia de prender criminoso e ameaçando o policial que fizer isso com responsabilidade civil, administrativa e penal, né? Esses são os termos que estão na decisão do ministro Fachin. E essa aberração fica ainda pior quando é referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e com sua justificativa, dizendo que a prática dos policiais contrariam os direitos e deveres constitucionais. O STF é responsável pelo aumento da criminalidade no Rio de Janeiro. O plenário determinou que as forças policiais e de segurança do Rio cumprissem uma série de medidas para conter a letalidade policial. Durante patrulhamento no Morro do Vidigal, criminosos armados atacaram uma viatura do sargento. Ele levou um tiro no peito e não resistiu. E a prática dos traficantes? Comunidades inteiras reféns de homens fortemente armados que impõem o silêncio e o medo como regra de sobrevivência. Será que o STF julga essa situação como constitucional? Quem se atrever a entrar numa comunidade dominada pelo tráfico para prender o traficante, que é o dever da polícia, vai ser responsabilizado, inclusive penalmente. O ministro Fachin está dizendo para o policial: você vai para a cadeia. A Polícia Militar, ela deve satisfações, eu estou aguardando essas satisfações. Nós não queremos satisfação ou notas de jornais explicando o inexplicável. Nós exigimos que o policial tenha dignidade e seja capacitado e equipado para enfrentar as facções criminosas que aterrorizam a sociedade, para que, enfim, o cidadão tenha os seus direitos preservados. Se o ministro Fachin fizesse a gentileza de me dizer o número da lei que diz: durante uma crise sanitária, durante um surto pandêmico, fica suspenso o dever da polícia de enfrentar o crime, né? Gostaria muito, mas sei que ele não vai poder indicar porque essa lei não existe, né? Essa decisão é fruto de ativismo judicial. Pois é. Isso fez com que as bocas de fumo se tornassem área de proteção da bandidagem. Mas uma outra coisa, olha só esse outro vídeo que eu vou mostrar. A sexta turma do STJ, não foi STF, foi STJ, se não estou enganado, tomou uma decisão que facilita pra caramba a vida dos bandidos. Por quê? Porque antes, eu vou explicar rapidinho, você vai ver e ouvir o vídeo e vai entender. Porque antes, a polícia, durante as suas rondas, durante o seu patrulhamento, se visse um cidadão com atitude suspeita, ou um veículo, né, com suspeita, atitude suspeita, a polícia podia parar o cidadão, parar o veículo e fazer uma revista. Revistar o cidadão, revistar o carro em busca de alguma coisa, de algum problema, de algum crime. Agora não pode mais. Não pode mais. A sexta turma do STJ tomou a decisão de que a revista policial baseada em atitude suspeita está proibida. Está proibida. O policial só pode revistar uma pessoa ou veículo com fundada suspeita e com indício de prova. Ou seja,
tem que ter uma prova para que o cidadão ou veículo sejam revistados. Não basta apenas uma atitude suspeita. Vou te dar um exemplo. Se uma senhora dentro da sua casa vê pela sua janela, né, um cidadão lá fora, com uma atitude suspeita, uma pessoa desconhecida que ela não sabe quem é, mas que ela desconfia que está querendo fazer algo mal por causa do comportamento e do jeito dessa pessoa, ou se ela vê um carro rondando na sua rua, um carro que ela não sabe de quem é, não conhece, rondando na sua rua, para lá e para cá, uma professora, por exemplo, vê um carro rondando a escola, e ela desconfia, ela acha que aquele carro está com um comportamento suspeito, ele está fazendo o que aqui? Quer sequestrar alguma criança? Como acontece muito nas escolas? Vou chamar a polícia. E a polícia, o policial quer atender. Cidadão, o que o senhor deseja? Olha, tem um carro rondando a escola com uma atitude suspeita. Eu acho que ele está querendo sequestrar alguma criança, como já tem acontecido muito. O policial vai dizer, eu sinto muito, senhora. A gente não pode mais fazer isso, está proibido. A senhora tem que ter uma prova. Tem que nos provar que aquele carro precisa ser vistoriado, precisa ser revistado, ou aquele cidadão. Agora está proibido. Eu vou colocar esse vídeo que realmente nos deixa irritados, nos deixa indignados, porque esta decisão da 6ª turma do STJ diz exatamente isso. Então não adianta mais a polícia rondar a rua. Para quê? Vai fazer rondas? Vai se apresentar para quê? Se ela vê um carro suspeito, não pode revistar. O cidadão suspeito não pode mais revistar. Tem que ter primeiramente uma prova. Ora, mas quando a prova aparece, o crime já aconteceu. Já é tarde. Olha bem o que diz esse nosso vídeo. Meus amigos, imagine que a polícia reviste um carro duvidoso e apreenda uma grande quantidade de armas e drogas, para depois um juiz qualificar essa apreensão como ilegal, porque não houve fundada suspeita. Ou seja, não teve indícios de prova para o carro ter sido abordado pelo policial que apenas cumpriu seu dever. Imagine também que existe um ponto de tráfico na esquina da sua casa, você faça uma denúncia anônima e a polícia não possa ir até lá verificar, porque também não tem indícios de prova. Imagine ainda você sendo um policial com larga experiência e tirocínio para identificar foragidos da justiça, não possa mais parar e revistar um indivíduo em atitude suspeita, porque igualmente não tem indícios de prova. Imagine, além disso, um bandido que seja preso com uma mochila cheia de cocaína e mais tarde seja absolvido porque os policiais que o abordaram o fizeram sem ter indícios de prova. Parece um pesadelo, não é mesmo? Esse seria o fim das nossas polícias. Mas sinto informá-los que essa agora está se tornando uma triste realidade. Recentemente, a 6ª turma do STJ decidiu por unanimidade que é ilegal a revista policial baseada em atitude suspeita. Mas ainda mandou transmitir essa decisão a todos os governadores e autoridades responsáveis pelas nossas forças de segurança. Não bastassem as câmeras nas fardas, agora temos mais essa terrível notícia para dificultar ainda mais o trabalho do bom policial. Qual será o próximo passo a partir de agora? Tirar as polícias da rua? Se um policial de rota, por exemplo, com toda a sua experiência e treinamento, não puder abordar alguém em atitude suspeita, vai fazer o quê? Passear de carro? O que é a atividade policial no dia a dia e que o acompanha há quase 30 anos? Nada mais, nada menos do que utilizar o poder de polícia concedido pelo Estado para abordar pessoas em atitude suspeita. É assim que se previne a criminalidade no cotidiano. Não há outra maneira. Se os policiais precisarem de um mandado toda vez que pensarem em fazer uma revista, para que sair do batalhão? Se realmente, nos termos da decisão do STJ, a chamada fundada suspeita precisa ser justificada,
precisa ter indícios de prova, deixa de ser suspeita e vira uma certeza. Vocês concordam? Não sei se vocês estão entendendo a gravidade do que está acontecendo, mas eu explico novamente. A situação é tão absurda, mas é tão absurda, meus amigos, que mesmo que o policial tenha encontrado drogas com bandido, se ele não tiver uma justificativa concreta, o chamado indício de prova para ter escolhido aquele criminoso para fazer a abordagem, a droga apreendida será considerada uma prova ilegal e o policial poderá ser responsabilizado. Como bem lembra o juiz Ronaldo Roth, em artigos sobre o qual já me manifestei em meus canais do YouTube e também nas minhas redes sociais. Se o indivíduo revistado entender que sofreu abuso de autoridade, poderá exercer sua cidadania recorrendo à Corregedoria da Polícia ou ao Ministério Público. O que ele não pode é simplesmente impedir o policial de agir, pois sabemos que há uma relação de respeito mútuo entre o cidadão de bem e a polícia. Se você é um pai de família e não tem nada a temer, certamente deve permitir que o policial faça uma revista em você ou no seu carro, caso ele julgue necessário. Ocorre que essa decisão absurda simplesmente acaba com o policiamento preventivo, que é o que transmite a sensação de segurança à população e, ao mesmo tempo, inibe a prática de crimes. E graças a essa decisão, a preservação da ordem pública deixará de existir e a polícia virará somente uma instituição decorativa. Não se deixem enganar, meus amigos. Divulguem esse vídeo, porque os falsos defensores de direitos humanos, mancomunados com todos os poderes da República, estão instaurando um caos e não podemos permitir isso. Repare que as pessoas estão inertes, meus amigos. Ninguém fala nada diante de uma situação tão grave. Já faz 15 dias dessa lamentável decisão. Onde estão os políticos, especialmente os deputados, que nós elegemos achando que eles não trairiam as nossas polícias? Estão todos conformados, pois entram no sistema, se corrompem e esquecem de nós. Precisamos de uma renovação, meus amigos. Precisamos de quem não tem medo de falar o que deve ser dito. Principalmente de quem não permita que impeçam nossos heróis de agir. Pois todos nós sabemos, quando o policial deixa de agir, a sociedade paga o preço. Eu, diretor Elias Júnior, irei onde for preciso para continuar defendendo com coragem as nossas forças de segurança, como sempre fiz nos meus vídeos e documentários. Junte-se a mim, eles não irão nos calar, pois não temos nada a temer. Força e honra, irmãos. É isso aí. Parabéns ao diretor Elias Júnior